Hoje é um dia muito especial aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia de São Jorge, inclusive é feriado. O Rio de Janeiro tem uma verdadeira paixão pelo santo guerreiro, também chamado de Jorge da Capadócia. Todo mundo sabe a história dele, né? Ele era um soldado romano que se converteu ao cristianismo. A representação de Jorge é num cavalo, fincando a sua lança de soldado romano, um dragão. O dragão simboliza o caos, o inconsciente, aquilo que nos alcança de uma maneira devastadora. E Jorge, na representação de um guerreiro, montado em seu cavalo, a representação instintiva, do lado instintivo também de Jorge, né? O cavalo é uma representação de força, de garra, de selvageria, de instintividade. O cavalo é uma representação verdadeiramente de poder, o poder do self. Ele é um cavaleiro, São Jorge. E a lança, né, representa a arma que alcança o objeto destrutivo e suga do objeto destrutivo os aspectos energéticos importantes para a ampliação da consciência. Por quê? Porque a lança está na mão de Jorge e ele fura o dragão do caos. Quando ele fura, ele se liga ao dragão do caos. Há uma ligação aqui, olha, que passa pela lança como mediadora. Isso mostra para a gente também que as representações arquetípicas, algumas delas não podem ser enfrentadas diretamente, né? Elas precisam aparecer para nós sob forma simbólica. Nós não suportamos confrontar o arquétipo face a face. Nós precisamos de mediações nesse eixo ego-self. Os símbolos são as mediações, né? Então, a lança, né, é a mediação. Quando Jorge enterra a sua lança no dragão do caos, naquele que vem desorganizar a consciência, a figura de Uroboros, a serpente que morde a própria cauda, né? Quando esse objeto fusionado e indiferenciado, né, é ferido por Jorge, a energia caótica, né, é transmitida, migra para a estrutura da consciência. Primeiro se apresenta ao ego. Se o ego não for reativo, ele consegue compreender o que está acontecendo e integrar na consciência o que está acontecendo. E aí ele amplia a consciência. Então ele é um com o objeto. Lembra de Perseu, quando cortou a cabeça de Medusa? O que ele fez? Hein, gente? O que Perseu fez? Ele pegou a cabeça da Medusa, né? Primeiro, um dado importante, né? Que Perseu usa um escudo e através do reflexo ele corta a cabeça de Medusa. Ele não olha para Medusa. Você não tem como olhar o arquétipo face a face e sobreviver a isso. Em história das religiões a gente chama de epifania. A epifania é a manifestação do Deus. A hierofania é a manifestação do Deus através de um objeto. Então eu consigo lidar, porque é um objeto que representa as forças luminosas, as forças divinas. Então eu consigo lidar e integrar a minha consciência, né, aquilo que está empurrado, né, para dentro do objeto luminoso. Agora, quando eu fico frente a frente com o Deus epifânico, né, aí eu caio por terra. O que acontece com o sindromado por Pan, como eu chamo, né? Chamo de sindromado por Pan. Pan é um deus da mitologia grega, da religião grega. Tornou mitologia para a gente, mas era a religião. A liturgia grega.
Por que que o nosso paciente moderno, né, sai correndo de dentro do cinema, sai correndo de dentro do shopping, abandona o carro e sai correndo pela rua com medo? De quê? Não tem nada. Não há motivo para correr. Correr de quê? De Pan. Pan se manifestou ali como epifânico, frente a frente. Ele não tem estrutura mental para suportar a presença do Deus na sua própria mente. É um processo mental. É um processo que acontece dentro da cabeça da gente. Se existe fora da cabeça da gente, não tem como saber, porque o único órgão que a gente tem para pensar a realidade é a cabeça da gente. Ok? É a nossa mente. Eu não sei o que existe lá fora. Eu sei a partir do que a minha mente diz para mim. Mas eu não sei o que tem ali fora verdadeiramente. Eu não sei nem se tem alguma coisa ali fora. Aliás, eu nem sei se existe ali fora. Ok? Tá entendendo a complexidade da situação? Precisa entender isso para compreender, inclusive, os transtornos psiquiátricos, senão a gente não entende. Para mim, transtornos psiquiátricos são colapsos existenciais, colapsos filosóficos, né? Que nosso mundo, como adora a doença, né? A gente adora a doença, a gente adora a farmácia, a gente adora uma opção de coisa. Não estou dizendo que não é importante, né? As medicações, eu sou adepto número 1 da medicação. Eu indico várias medicações, embora eu não seja médico, eu indico no sentido de procurar um psiquiatra para usar a medicação. Eu sou assim super a favor da medicação. O que eu estou criticando aqui, né, é como nós perdemos de vista a manifestação, né, do luminoso, e ao se revelar, porque ele continua se revelando, nós perdemos de vista, mas ele continua se revelando. Ao invés de entendermos como propostas ou convites de desenvolvimento, entendemos como doença. Essa percepção, a priori, ela é péssima. Porque a gente está cheio de doença, então, né? Todo mundo está cheio de doença. Não, todo mundo não está cheio de doença. E mesmo aquelas pessoas que se diz que estão doentes, elas estão num processo de desenvolvimento. Podem estar paralisadas momentaneamente, podem até colapsar de uma maneira grave, se suicidarem, por exemplo. Pode, porque não é tão simples, né? Esse mergulho na existencialidade não é tão simples. Mas a pessoa também pode sair de dentro dessa experiência, né, com a sabedoria do self, né, que entregou a ela através da crise. Meu Deus do céu, né? Parece impossível isso? Será que parece impossível? A vida que a gente imagina que seria a vida que a gente queria viver, não existe essa vida. Existe essa vida aqui que nós estamos vivendo, né? Então, já me perdi um pouco, mas voltando. É preciso que a gente entenda isso, né? A epifania, como eu estava falando de Pan. Então, Pan, quando aparece dentro da cabeça da pessoa, você sai disparada. A ansiedade antecipatória não, cara, eu vou lá no shopping, já estou com medo, né? Então é uma ansiedade antecipatória que a pessoa fica ali angustiada porque pode ser surpreendida pela presença do Deus. E Pan é um Deus que ama as surpresas. Então, qualquer momento, naquela hora que você nem imagina que Pan pode aparecer para você dentro da sua mente, se aparecer fora, aí pode ser complicado, hein? Mas se aparecer dentro da sua mente, você sai em disparada, né? Procura não sair, procura ficar. Enfim, então, tudo isso é para dizer que a lança, assim como, né, o corte da cabeça de Medusa, onde foi que Perseu colocou a cabeça de Medusa? No escudo dele. Aqui no escudo dele. Agora ele anda com o escudo e ele ganhou mana, ganhou a energia da górgona Medusa. E agora quem olha para ele e é inimigo dele, ele mostra o escudo. E as pessoas, ao olharem a cabeça de Gorgó, elas petrificam. Então ele ganhou a energia, ele se transformou de alguma maneira nela. O veneno que havia nela, agora nele. Então, Jorge
ao fincar a sua lança no dragão do caos, ele traz o caos para ele. E ao trazer o caos para ele, ele organiza em cosmos. O oposto de caos é cosmos, é a organização. Então, quando eu vivencio um arquétipo poderoso dentro de mim, pode ser o arquétipo do amor, o arquétipo do ódio, pode ser o arquétipo do velho sábio, o arquétipo da velha sábia, né? Pode ser o arquétipo de Lilith, pode ser o arquétipo de Deméter. Quando eu estou sobre a dominação arquetípica, quando um arquétipo está constelado próximo, orbitando, tal como o modelo cosmológico, é a mesma coisa. A mente é um modelo cosmológico, o universo é a mente, né? Aqui tem um self, né? E tem um ego, né? E esses objetos mentais são enviados pelo self, né? Sob a forma de símbolos, e os símbolos ficam orbitando a nossa consciência. Se o ego é capaz de atrair o símbolo para perto de si e pensar esse símbolo, ele transforma isso em consciência e ele amplia a consciência. Essa é a dinâmica da formação da consciência. Então, nosso querido Jorge da Capadócia, né, sincretizado com o nosso querido Ogum. Ogum aqui no Rio, em BH também eu acho que é Ogum, no Rio Grande do Sul eu acho que é Ogum, na Bahia é Oxóssi, né, um orixá da caça, da fertilidade também, da agricultura também, assim como Ogum, né, que é irmão de Exu. Isso é uma coisa interessante, né? Uma hora dessa a gente vai falar sobre a religião afro-brasileira, né? É tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Então, tem até umas brincadeiras que São Jorge, quando matou o dragão, olhou para um lado, olhou para o outro e falou: tem mais algum aí? Aí daí que viria a palavra Ogum, o que é uma brincadeira com São Jorge, que tinha bom humor, e nós também temos bom humor, né? Então, tem mais Ogum, sim. E Ogum também é um orixá, né, da caça, do que abre os caminhos. Abre os caminhos. Por isso que a oração de São Jorge abre os caminhos, né? Seria bom fazer a oração de São Jorge, que é uma oração poderosa. Lembra um pouco a oração de São Bento, guardada as devidas proporções, né? Mas sempre a presença do inimigo, e o inimigo são as estruturas caóticas do inconsciente que querem fagocitar o ego, né? E eu dizia que o inconsciente quer ser consciente, mas não muito. Não muito. Tem sempre uma gravidade puxando o ego para dentro do indiferenciado, do inconsciente, né? Então, o inimigo é o caos que dilui você, que torna você um indivíduo participando do coletivo. Você não sabe quem você é, qual é o seu ikigai, qual é o seu propósito na vida, porque você está diluído no coletivo. Você não é alguém que vive, né, pela força da sua interioridade, né? As pessoas gostando ou não, aplaudindo ou não, você está ali centrado no seu próprio self, né? E se sente bem assim. Mas todos nós, né, vivemos essa pressão social para nos diluirmos e adotarmos a concepção da massa, né? E a massa é uma turba que anda na direção de um líder. Se um líder for louco, a massa vai junto. A gente já viu esse fenômeno várias vezes ao longo da história. Então, voltando ao nosso ponto, né? O sincretismo de São Jorge com Ogum, que são uma religião da Umbanda e do Candomblé, são religiões alegres, né, cheias de vida, cheias de cores, né? Uma missa católica, uma missa afro-católica, eu adoro. Quando eu vou, eu gosto do mosteiro de São Bento, né? Que é aquela coisa mais em gregoriano, aquele órgão maravilhoso, né? É lindo. Eu amo o mosteiro de São Bento aqui do Rio. Mas eu não resisto a uma vista afro também, né? Aqueles atabaques estão tocando, as pessoas descalças, com o pé no chão, no solo sagrado, e dançando. Isso me lembra, eu vou fazer um vídeo sobre Rei Davi dançando ao lado da Arca da Aliança, né? Ele tirou a roupa. Não é incrível o entusiasmo, né? Literalmente o entusiasmo, né? Que é enteos, né? Deus dentro de
Davi tira a roupa e dança, né? A Mical, que era uma das mulheres dele, né? Se desespera de ver ele ali dançando, né? O rei. Imagina o Papa Francisco tirando a roupa lá na Praça de São Pedro e dançando diante do crucifixo de Cristo, né? A gente ia ficar enlouquecido com isso. O que aconteceu com o Papa Francisco, né? Davi fez isso. Não se aguentou dentro dele, transbordou. Lá no Salmo 91, né? Não, Salmo 91 não, 32, não sei, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele diz, né? Tu colocas, não é vinho, mas tu colocas no meu cálice, a expressão é, e o meu cálice transborda. Quer dizer, tu fazes alguma coisa ali comigo e eu transbordo. Eu transbordo, não me contenho dentro de mim, porque tu me tomas com tua força. E aí eu esqueço que eu sou um rei, eu esqueço que eu sou, sei lá, médico, psicólogo, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu esqueço, porque eu sou roubado de mim, né, para viver em ti. Então, eu estava falando isso por causa da religião afro, né? Eu acabo misturando muitas coisas, mas enfim, essa é a minha homenagem aqui ao santo guerreiro São Jorge, né? E ele é muito importante do ponto de vista do inconsciente e do simbolismo e da prática da psicoterapia, né? Todos nós sabemos que quando estamos diante de uma estrutura arquetípica temos que ter uma atitude humilde, né? E todos nós temos que ter essa lança em que nós fincamos nos objetos mentais desorganizados, sugamos dele, é a energia de desorganização, contemplamos com o nosso ego e, suportando a tensão, transformamos essa tensão em consciência. Eis o mistério da consciência. Eis o sacramento da consciência. E santos como Ágios Geórgios, né? Ou São Jorge, nos mostram claramente isso. Okay? Então, a bênção ao nosso santo guerreiro Jorge. Somos cavaleiros de Jorge.